falar de Noé, porque você não falou de Noé. Também foi uma forma de aproximação, o dilúvio e Noé. O que foi aquele momento? Na verdade, o dilúvio foi um grande reset. É. Deus criou o homem se afastou dele a ponto de escolher o pecado e os cultos luciferianos. Então, se você vai estudar, como eu procurei estudar, você vai descobrir pirâmides pré-diluvianas com símbolos do olho que tudo vê, que é esse símbolo luciferiano. Então, esse culto luciferiano, Que tem ele na nota de antecede, dólar? ele antecede o dilúvio. Ah, é? Sim. Tem pirâmides em muitos lugares do mundo que você encontra esse símbolo. Então, ele antecede dilúvio. E qual que é o ponto de partida? Poxa, o homem com a queda perdeu de 100% da sua inteligência, caiu para 10%. Vocês perderam a inteligência. O que Lúcifer fala? Não, a gente vai desenvolver a glândula pineal e a gente vai recuperar esse 100% de inteligência. Como? Com as práticas de ocultismo dele. Ah, tá. Então ele começa a seduzir a humanidade, vamos voltar, vamos recuperar o 100%, olha o que Deus fez, vocês foram expulsos de lá. Então ele começa a se revelar aos homens e os homens começam a adorar espíritos imundos. E essa adoração envolve derramamento de sangue inocente, derramamento de sangue de animais. O sangue é a moeda na região espiritual, porque no sangue está a vida. Ah, é? Então por isso todo sacrifício tem que ter derramamento de sangue. Por isso que Jesus teve que derramar sangue, teve que entregar a própria vida, para pagar o preço dos nossos pecados. Então o que a gente vê? Esse povo está totalmente distante dos propósitos de Deus, eles estão cultuando a demônios, eles estão praticando essas feitiçarias, e agora também tem aquela história dos filhos dos homens, que seriam os anjos, se relacionarem com as mulheres e gerarem uma raça híbrida dos gigantes. Então o DNA teria sido contaminado, porque uma das possibilidades e uma das teorias é que Satanás sabe que o homem vai ferir a cabeça da serpente, mas se eu contaminar... Ah, não tem como. Se eu contaminar o DNA do homem, ele já não é mais um descendente de Eva. Entendi. Ele é uma raça híbrida, então não pode me ferir porque não é descendente direto de Eva. Então tem essa linha de pensamento. Os gigantes eram quem? Os gigantes eram os povos que foram gerados por esse relacionamento entre os anjos caídos e os seres humanos. Tem outro nome também, né? Os Nefilins. Nefilins, é. Os Nefilins. É. Então o que a gente vê? Uma das visões que se tem é que o dilúvio ocorreu porque toda a raça humana estava com seu DNA contaminado. E iria contaminar. Menos Noé e a família dele. O que restava ainda. Então uma das linhas de pensamento mais extrema é essa, e outra é porque o pessoal estava em pecado mesmo, e aí Deus destruiu tudo e falou, vou recomeçar com você. Só que 4 gerações depois de Noé teve Cão, Cão teve Cush, Cush teve Nimrod. Nimrod ressuscita os cultos pré-diluvianos. Ele ressuscita os cultos a Lúcifer. Ele é o líder do empreendimento chamado Torre de Babel. Torre de Babel era um zigurate. Torre de Babel era um lugar de observação dos astros, onde também se fazia astrologia e se cultuava espíritos. Então tinha todo um ocultismo envolvido. Então Nimrod vem, ele funda a Babilônia, que é o berço das religiões e da idolatria do planeta, é Babilônia, com a história do culto ao sol e o culto à lua. Então o que aconteceu na Babilônia? Nimrod casa com Semíramis. Ele morre, e aí Semíramis diz que ele virou o sol e que ela é a lua e que ela engravidou do sol. E aí nasce Tamuz. Tamuz é o filho de Semíramis. E a referência é a mulher com a criança no colo. Então há uma teoria também que diz que esse culto do filho e da mãe, ele começou a se espalhar por várias outras nações. Ele foi parar no Egito, que era Ísis e Osíris, é o mesmo filho e a mãe. E vai mudando de nome. Vai mudando de nome, vai mudando de roupagem, mas é o mesmo culto. E é o culto ao sol e é o culto à lua. E o que seria isso? Aspectos masculinos de Lúcifer e aspectos femininos de Lúcifer. Você está cultuando Lúcifer. Então, mitraísmo, o que era? Que o imperador romano Constantino era adepto ao mitraísmo. Era o culto ao sol. Então, se você vai em algumas sociedades secretas hoje... Acho alguma imagem do mitraísmo que eu até estava assistindo uma série de ficção científica que os caras recuperam isso. É como no futuro os caras voltassem a
a cultuar o sol. Como é que é o nome da série? Criado por lobos. Ah, legal. Raised by Vou Wolves. assistir, interessante. É na HBO, talvez? Acho que é na HBO, mas é bem interessante.